Boa tarde, pessoal! Hoje é a nossa 8ª aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre a forma da Terra. A gente já falou como a Terra é por dentro, a gente já falou sobre cada parte dela, né? A litosfera, a biosfera, a hidrosfera e a atmosfera. E hoje a gente vai falar da forma da Terra. Mas afinal, qual é a forma da Terra? Ela é redonda? Ela é plana? Qual é a forma correta da Terra? Bom, hoje nós vamos aprender aí, né, que a Terra é esférica. E o vídeo de hoje vai ser meio que um top 7 aí, provas que a Terra é esférica. Para começar, né, eu peguei o que estava aqui, ó, e o que significa dizer que a Terra é esférica? Bom, significa dizer que ela tem esse formato, ó, ela é uma bola, mas a gente não pode dizer ali que ela é um círculo, né? Círculo é como se você desenhasse ali no papel, mas na verdade a Terra é esférica, ela é que nem uma bola, ignora esse buraco, certo? E existem diversas evidências, né, de que a Terra é esférica. Existem pessoas que dizem que a Terra é plana, né? Esse é um pensamento que é muito antigo já, só que ele não está correto. A gente, com o passar do tempo, foi descobrindo mais e mais, e hoje a gente tem certeza que a Terra tem esse formato esférico. Então vamos começar a falar sobre essas evidências, essas provas que a Terra é esférica, beleza? Bom, então o número 1 é os eclipses lunares. O eclipse lunar nos dá uma prova que a Terra é ali esférica. Durante um eclipse lunar, a Terra ela fica ali alinhada entre o Sol e a Lua, conforme você pode ver nessa imagem aí. Nessa imagem você pode observar que você vê aí como se fosse uma mesma linha, né? Onde está o Sol numa ponta, projetando sua luz, e a Terra cria uma sombra sobre a Lua. O eclipse lunar nada mais é do que isso. A Terra projeta sua sombra ali sobre a Lua, porque eles estão perfeitamente alinhados. E quando essa sombra é projetada, é que a gente tem a nossa primeira evidência de que a Terra ela é esférica, que é o formato dessa sombra. Vocês podem ver aí na imagem, né, todo o processo aí de um eclipse. Então, desde a Terra começar a projetar sua sombra, aí vai aumentando a sombra cada vez mais até chegar no eclipse, e depois a sombra vai diminuindo, que é quando a Lua sai da sombra da Terra. Mas se você observar, sempre aí essa sombra ela vai ser esférica. Tem essa outra imagem para mostrar aqui e você dá para ver direitinho aí, ó. Essa sombra, ela fica ali redonda sobre a Lua. Você percebe isso? Que a linha ali não é perfeitamente reta, ela é sempre meio arredondada. E isso é uma prova que a Terra é esférica. Porque se a Terra é esférica, a sombra dela também vai ser esférica. Se a Terra fosse plana, o que a gente veria ali na Lua seria um traço. E não é isso que a gente vê. Essa sombra é redondinha ali. O número 2 é a forma que os navios eles desaparecem ali no horizonte. Bom, se você ficar observando ali, se estiver na praia e tiver um navio indo em direção ao horizonte, né, indo ali para alto mar, quem está da praia vê o navio diminuindo ali aos poucos. E ele começa a assumir ali a base até chegar ao topo. Para mostrar isso melhor ainda para vocês, eu fiz um barquinho de papel aqui, ó. Conforme o barco fosse navegando ali, beleza? Indo em direção ao horizonte, né? O final ali do oceano, a gente ia ver isso aqui, ó. Observa o que acontece, ó. Ele vai ficando cada vez mais longe, certo? E ele vai meio que sumindo, certo? Começando pela parte de baixo, até chegar à parte mais alta, entendeu? Então, os navios eles iam baixando ali no horizonte. Ele não ia diminuindo, né? Que seria o que aconteceria no caso da Terra plana. Mas como a Terra ela é esférica, isso faz todo sentido, né? Vocês viram ali naquela imagem. Conforme ele vai se afastando, ele vai descendo ali naquela curva da Terra e vai sumindo
a parte de baixo, depois o meio e depois em cima. A terceira evidência aí, né, ela é uma consequência ali dessa segunda, né? Eu falei que você ali ao nível do mar, você ia estar vendo o navio sumindo aos poucos. E agora a gente vai ver o que aconteceria caso você estivesse um pouco mais longe, digamos assim, ó. Eu vou mostrar agora para vocês a imagem, aqui uma foto que eu tirei da minha janela. Tem uma janela aqui na minha frente, certo? Eu vou mostrar agora essa imagem aí para vocês. Reparem bem nas serras que tem ali no final, beleza? Você preste atenção quais são as que você consegue ver, quantas você consegue ver, certo? Vocês conseguem ver aí que tem uma serra que é quase quadrada e logo do lado dela vai ter uma que é bem grande, bem extensa, mais plana, né, em cima, digamos assim. E outras atrás dessa. Agora que você já viu aí a visão que eu tenho aqui da minha janela, eu vou te mostrar outra foto, beleza? No começo do mês passado, eu subi aí a Serra de João Ferreira, né? Vocês conhecem a serra. Eu subi lá em cima e tirei uma foto apontando para a mesma direção, certo? Observem agora aí nessa foto. Eu vou marcar aí as serras que dava para ver na outra imagem, beleza? Ó, tem essa, que é aquela quadrada, e tem essa que é mais comprida. E vocês viram lá que atrás dessa mais comprida tem algumas serras, beleza? Agora, observem a quantidade de serras que a gente consegue ver só porque eu estava ali num canto mais alto, certo? Várias serras aí eu não consigo ver aqui da minha janela, por exemplo. Eu vou mostrar agora para vocês uma comparação das duas imagens. Percebam aí que na imagem aqui da minha janela, a gente não consegue ver nenhuma serra daquelas que estão lá no final, nessa outra imagem, certo? Então, o que isso significa? Conforme a gente sobe, a gente vai conseguir ter uma visão mais longe. Então, na imagem lá, né, na imagem da janela, eu vi aqui só as serras que estavam mais próximas. Mas eu fui mais longe, né? Eu tô aqui em Paulista, eu fui para Ipueira aí, subi na serra e lá de cima, mesmo estando mais longe, eu conseguia ver serras ainda mais para lá, tá entendendo? Mais em direção ao oeste aí, mais em direção ao pôr do sol, digamos assim. Então, conforme você sobe, você consegue ver mais longe. Então, por exemplo, se você está no nível da praia e visse aquele navio que estava desaparecendo, se tivesse um prédio ali naquela praia e você subisse, talvez você conseguisse voltar a ver ele. Porque agora, mesmo ele estando mais longe, para o nível do mar ali, você não vê porque ele está atrás da linha do horizonte. Se você sobe, você consegue ver ele novamente. Em quarto lugar, em quarta posição, nós temos aí as constelações. Todas as noites a gente olha para o céu, certo? E a gente vê aquelas estrelas. Mas as estrelas que a gente está vendo aqui, né, no Nordeste do Brasil, é bem diferente das estrelas que quem está, por exemplo, nos Estados Unidos consegue ver. Só por causa dessa distância que tem entre a gente, né, a gente vê estrelas diferentes. Vou mostrar aqui duas constelações para vocês. A primeira constelação é essa aí. Essa é o Cruzeiro do Sul. Essa constelação só pode ser vista para quem está aqui no hemisfério sul da Terra. Ou seja, aqui, nós estamos aqui no Nordeste do Brasil, estamos no hemisfério sul, conseguimos ver todas as noites sem problemas. Já essa constelação aqui é chamada de Ursa Menor. A pontinha ali, né, aquela estrela que está na pontinha, ela seria ali a estrela do norte, digamos assim. Ela fica exatamente na linha ali do norte, certo? Essa constelação a gente não consegue ver aqui do sul. Então, como é que a gente poderia explicar, né, essa visão das estrelas ser diferentes? Porque tem umas constelações que a gente consegue ver aqui do sul e tem outras constelações que você só consegue ver ali do norte. Ó, eu peguei aqui uma esfera, certo? E que dá para entender bem isso. Se a Terra fosse plana, todo mundo olhando para cima, veria as mesmas estrelas, não é isso? Mas a Terra sendo redonda, ó, perceba. A constelação do Cruzeiro do Sul está aqui embaixo, certo? Então, quem está no sul consegue ver, ó, linha reta. Mas quem está aqui em cima não consegue ver aqui embaixo, certo? Já a constelação da Ursa Menor está bem aqui, ó, nessa pontinha aqui, certo? Então, todo mundo que está no norte vê aquela estrela ali. Mas quem está aqui embaixo não consegue ver do outro lado. Então, isso é mais uma prova de que a Terra ali é
esférica, porque a gente não consegue observar as mesmas estrelas. A gente que está no sul não vê as do norte e quem está no norte não vê as do sul. O quinto aí que a gente tem é as sombras dos objetos. Vocês sabiam que a sombra de um objeto aqui, né, aqui em Paulista, por exemplo, ela vai ser diferente da sombra ali, por exemplo, em São Paulo, que está a mais de 2.000 quilômetros daqui, né? Vocês sabiam disso? Ó, e isso foi descoberto há muito tempo, antes de Cristo, lá no século 3 antes de Cristo, né? Quase 2.300 anos aí atrás. E quem descobriu isso foi ali um filósofo grego chamado Eratóstenes, certo? Eratóstenes, ele percebeu que a sombra ali na cidade de Alexandria era diferente da cidade de Siena. A sombra no mesmo horário, no mesmo dia, tinha tamanhos diferentes nessas duas cidades. Aí ele perguntou, como pode isso, né? Então, ele via que num determinado dia ali, a sombra, numa dessas cidades, ela desaparecia totalmente, certo? Às 12 horas, a sombra ficava ali. Mesmo em cima não dava para ver sombra ali, certo? Tinha uma projeção para o lado. Enquanto na outra cidade, você tinha sim. Eu fiz um pequeno experimentozinho agora, e eu vou mostrar para vocês como é mais ou menos o experimento que ele fez também. Para isso, eu peguei aqui eu construí aqui esse objeto, ó. Eu coloquei duas torres, né, sobre uma folha. E eu levei para o sol isso, né, não foi aqui dentro do quarto. Então eu vi a sombra, caso a Terra fosse plana e caso ela fosse redonda, certo? Então observem aí. Caso a Terra fosse plana, o que a gente teria? A gente teria sombras exatamente iguais, beleza? Então, dependendo da posição do Sol, essa sombra ia mudar, beleza? Mas todos os objetos de mesmo tamanho teriam sombras iguais, como é no caso aí que vocês podem ver nessa foto. Você tem aí dois objetos que são aí do mesmo tamanho, né? E a sombra deles também tem o mesmo tamanho, as duas. Então, se a Terra é plana, as sombras têm que ser iguais, não importa qual seja ali o lugar do planeta. Todo objeto que for igual vai ter a mesma sombra. Mas não é isso que acontece. Eratóstenes, ele percebeu ali que essas sombras eram diferentes. Eu já falei disso, né? Então, o que será que fez as sombras ser diferentes? Bom, eu continuei, né, lá com o papel e eu fui curvando aos poucos aí a folha, né, que seria a superfície da Terra, digamos assim. E você percebe que enquanto uma sombra ela vai diminuindo, a outra vai crescendo. Então você tem aí tamanhos diferentes de sombras. Assim, a prova, né, disso, a prova da inclinação da Terra seria essa. Só teria como haver sombras diferentes se a Terra fosse redonda, né? Se fosse ali esférica. Caso ela fosse plana, isso não ocorreria. Mas como acontece, a gente tem mais uma prova aí de que a Terra é esférica. E isso, Eratóstenes descobriu ali no século 3 a.C., mais de 2.300 anos atrás. Né? Isso faz muito tempo. Ele não só descobriu isso, como também conseguiu calcular o tamanho da Terra. Mas deixa, porque a gente vai falar disso em outra aula. Uma sexta coisa que a gente ainda poderia falar aí seria o fato de que, dependendo do lugar que você está, o Sol amanhece ali, o Sol nasce num horário diferente. Então, vamos falar do Brasil, beleza? No Brasil, a ponta mais ali para o Oriente está na cidade de João Pessoa, certo? Então, o Sol nasce primeiro em João Pessoa do que, por exemplo, ali aqui em Paulista, certo? Tem uma diferença de horário. Se você pegar seu relógio, nas duas cidades o relógio estiver igual, você vai ver essa diferença. Em João Pessoa ele vai nascer primeiro do que no resto do Brasil inteiro. Então isso é mais uma prova. Mas como isso prova? Olha, digamos que a Terra esteja girando, certo? Se ela fosse plana, né, ali o Sol ia aparecer em cima e todo mundo ia receber o Sol na mesma hora. Mas como ela está girando ali, digamos que aqui seja uma determinada cidade. Conforme a Terra gira, ela vai aparecer para o Sol e vai sumir. Mas perceba, essa cidade aqui que eu estou segurando com esse dedo vai aparecer primeiro do que essa outra cidade aqui. Ó. Veja, aparece uma cidade, depois de um tempo, aparece a outra. Isso nos prova que a Terra é esférica. A sétima prova, também eu vou usar isso aqui para mostrar para vocês. Se a Terra é esférica, né?
ocorre um fenômeno chamado estações do ano. Todo mundo sabe disso. Tem o verão, primavera, inverno e outono, né? Essas quatro. Por que elas acontecem? Elas acontecem por uma coisa que vocês vão estudar lá no 8º ano. Mas é o seguinte, a Terra ela não é retinha assim, ela é meio de lado, beleza? Então o que acontece? Tem épocas do ano que o Sol pega mais na parte de cima do que na de baixo. Então para a gente que está aqui pegando pouco Sol, é o inverno. Enquanto para quem está aqui no norte, é o verão. E há outras épocas do ano que a Terra está assim. Pega mais Sol aqui embaixo, que seria o nosso verão, ali em dezembro. E no norte seria o inverno, ali em dezembro, tá entendendo? Por causa dessa inclinação. A Terra é redonda. Se ela fosse plana, todo mundo receberia a mesma quantidade de Sol e não teríamos estações do ano ali, né? Então, isso aqui, essa inclinação, nos prova isso. Vocês já devem ter visto, por exemplo, filmes sobre o Natal, né? Que mostra ali nos Estados Unidos tudo nevando, enquanto aqui a gente está no nosso verão. Isso é mais uma prova. A gente viu aí, né? 7 provas de que a Terra é uma esfera, né? A gente poderia ainda falar outras, eu anotei aqui para falar para vocês, como por exemplo, os planetas eles sempre são esféricos, a gravidade faz com que a Terra seja esférica, os voos dos aviões eles têm ali um formato esférico e também a exploração espacial. Conforme o homem foi buscando ali, né, saindo, lançando satélites, sondas, foguetes, ele foi tirando fotos ali de cima e viu sim que a Terra é redonda, né? É esférica ali. Então, isso é prova mais do que suficiente. Então, se você ouvir alguém dizer assim, a Terra é plana, agora você já sabe como dizer que aquela pessoa está errada e o porquê. A gente viu hoje aí pelo menos 7 provas de que a Terra é redonda. Beleza? Então, espero que todos tenham entendido aí, mas caso não tenham entendido, podem tirar suas dúvidas agora lá no grupo, beleza? Então, até aí a próxima aula.